E aí pessoal, bom dia. Aqui é o professor Lucas aí de Filosofia. Estamos chegando aí no final do terceiro bimestre, né? Então força aí pra gente terminar bem aí e ficar com uma nota boa no terceiro bimestre. E aqui na nossa atividade da semana a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a relação entre o Estado, né? A visão de Estado aí do filósofo Karl Marx. Então a gente vai falar um pouquinho do conceito de socialismo, né? A gente vai falar não diretamente do conceito de socialismo, mas sim algumas ideias do filósofo Marx, da interpretação que ele faz, uma interpretação inicial sobre o capitalismo. Então, para início de conversa, ele vai falar sobre modo de produção, né? Porque o capitalismo ele é um modo de produção. Então, torna-se importante a gente entender isso, tá? E inicialmente no texto ele começa a fazer uma distinção entre Marx e Engels, né? Que Friedrich Engels foi um colaborador, aí um cara que ajudou muito Marx, principalmente na metade para o final da vida dele, e teve uma participação em bastante obras dele. Aí. E inicialmente aqui ele começa diferenciando aí o homem dos outros animais, né? Colocando aí que a principal diferença é a nossa capacidade de construir pelo trabalho, né? De produzir ferramentas de trabalho, que isso é uma característica humana, né? De produção de cultura, de produção de ferramentas de trabalho para melhorar o nosso ambiente. É por isso que vocês vão ler no texto aí certinho, ele vai usar aqui uma citação de um outro autor, o, o Benjamin Franklin, né? Ele usa a citação dele falando que o ser humano ele é um animal que faz instrumentos de trabalho, né? Porque sempre aí quando nós estamos o ser humano no caso está num ambiente que não é o ideal, ele acaba transformando esse ambiente para que fique mais confortável. E para isso a gente constrói ferramentas de trabalho, transformando aí o ambiente. Então, nesse processo de transformação do ambiente para facilitar a nossa vida, os seres humanos acabam construindo os modos de produção, né, que existem vários aí ao longo da história, né, como modo de produção primitivo, como dos índios, dos escravistas, como existiu tanto no Brasil como na antiguidade, o asiático, principalmente aí o modelo chinês, o feudal da Idade Média, o capitalista, né, o atual, e o socialista aí que foi idealizado pelo Marx. Então, quando ele fala aqui em modos de produção, ele define que tem dois elementos que são fundamentais, que são as forças produtivas e as relações de produção. Então, primeiro aqui vamos entender o que são forças produtivas. As forças produtivas é o que faz com que o processo de produção ele funcione. E esse processo de produção ele tem duas maneiras, que são os meios de produzir, né, que é a ferramenta, o utensílio, então são as maneiras para se produzir, e a força de trabalho, que é a energia muscular. Então, as forças produtivas têm essas duas características, os meios de produção e a força de trabalho. Os meios de produção, por exemplo, ferramenta, e a força de trabalho é o cara que usa a ferramenta, né? Então, essas duas coisas são importantes para que exista força produtiva. E quanto mais desenvolvida a força produtiva, maior a produtividade do trabalho. Então, quanto melhor é a tecnologia, quanto mais capacitado é o trabalhador, maior é a produtividade. E a segunda questão ali, o segundo ponto fundamental do modo de produção são as relações de produção, que é a maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras dentro desse processo produtivo. Né, como ele vai dar aqui o exemplo, ele dá dois exemplos, né, como que são as relações de produção no modo primitivo e no capitalista. No modo primitivo, igual dos índios, tem aquela visão comunitária de se dividir as coisas. Já no capitalismo, não. Né? A gente sabe que a relação social no capitalismo ela é baseada na propriedade privada, na desigualdade. Né? De um ter e o outro não ter, e você querer aquilo que você não tem, pelo desejo material. Então, esses são a base de alguns conceitos aí de Marx, né, para se pensar aí
o modo de produção. Aí que o exercício, né? São duas questões simples aqui, vocês retomar o texto, vocês vão encontrar a resposta. Então, primeiro aqui, você explica por que o ser humano, né, o homem, é considerado aí essa ferramenta de trabalho, né? Esse animal que cria ferramentas de trabalho, né? Ó, um animal que faz instrumentos de trabalho. Por quê? Né? O que o ser humano faz para ele ser considerado isso? Né? E a 2, vocês vão colocar a definição dos conceitos que estão pedindo aqui. O conceito de modo de produção, qual é a definição do conceito de forças produtivas, qual é a definição daqui de meios de produção, de força de trabalho e relações de produção. Então tá tudo no texto aqui, só vocês retomarem que vocês vão conseguir. Aí terminando, vocês me enviem a atividade aí, tanto por WhatsApp ou por e-mail. Beleza? Valeu!